Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Queria convidar você a ficar de pé. Pastor, pode ler a Bíblia sentado? Pode ler, sentado, deitado, não tem nada de... É só mesmo porque nós reverenciamos a palavra do Senhor quando nós estamos, porque o Senhor vai falar conosco e nós queremos crer nisso, então nós nos colocamos de pé, o coração se dobra para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. A palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 20, a partir do versículo 19, os irmãos acharam? Eu vou esperar. João 20, 19. Depois nós vamos orar. A palavra do Senhor diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, seriam perdoados. E se os reterdes, são retidos. 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos e o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste e credes? Bem-aventurados que não viram e creram. Amém? Queria convidar você a fechar os teus olhos e orar ao Senhor, aquele que tem boca e fala, aquele que conhece todas as coisas, aquele que está no nosso meio. Pai amado, nós agradecemos por essa noite. Nós agradecemos porque o Senhor, Deus de Israel, o Todo-Poderoso, não se esquece dos seus. A Tua palavra diz que o Senhor está no nosso meio. Nós cremos na Tua palavra porque é verdadeira. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa falar com cada um dos meus irmãos. O Senhor conhece e sonda corações nessa noite. Eu peço ao Senhor a visitação do Senhor sobre vidas, Senhor, que estão aqui no nosso meio. Não chegaram aqui por um acaso, chegaram aqui porque o Senhor os trouxe. E nós, na autoridade da Tua palavra, Senhor, pedimos, Senhor, ministra a cada vida, a cada coração. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Você pode se assentar. Hoje celebramos a vida. Amém? Celebramos a vida porque Ele vive, o nosso Redentor. Ele vive, Ele venceu a morte. A morte não pôde detê-lo. Se você perdeu uma oportunidade, a glória a Deus. Sabe que nós, às vezes, nós não temos a compreensão, a revelação de fato daquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário. E aquilo que aconteceu no terceiro dia, quando o nosso Rei, o Senhor da Glória, ele surge entre os mortos. A Bíblia fala que ele não
ninguém tirou a vida de Jesus. Ele mesmo a entregou e a trouxe de volta. E quando nós falamos que ele venceu a morte a gente pode falar que a morte tem 3 manifestações. A morte física, que todo mundo já teve a oportunidade de ver, né, uma pessoa morta, infelizmente acontece, mas existe a morte espiritual. A Bíblia fala que estávamos longe, nós estávamos alheios à vontade de Deus. Nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Em outras palavras, nós estávamos mortos espiritualmente. E ele venceu essa também. E além dessa, ele venceu a terceira morte, a pior de todas, a morte eterna. Tudo isso foi feito quando o nosso rei, o cavaleiro da cruz, o Senhor da glória, ele ressurgiu entre os mortos. Então, glória a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Eu queria convidar você a dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele merece. A palavra diz que tragada foi a morte pela cruz. Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está? Ela foi vencida na cruz do Calvário. E glória a Deus por isso. Mas, como nós lemos aqui nas Escrituras, tem algo que pode roubar essas verdades no nosso coração. Isso já está estabelecido pela história, e isso já está estabelecido bem claramente. Amém? Porém, no nosso coração, na nossa forma de ver as coisas, de entender as coisas, isso pode ser roubado. Bem, nós estamos estudando uma série, e essa série nós denominamos como ventos perigosos. Primeira semana nós falamos sobre o sono espiritual. Segunda semana foi falado sobre o obedecer parcialmente, relativizar a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro vento, embasado aonde? Embasado lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 27, que fala que todo homem, todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que acontece? Chove, a chuva, vem as águas, transbordam os rios, e o vento ele bate com ímpeto sobre aquela casa, que não cai, que não é derrubada. Por quê? Porque foi edificada sobre a rocha, que é Cristo. Mas ele também fala sobre o homem insensato, que ouve a palavra de Deus e não pratica aquilo que está ouvindo, aquilo que está recebendo. E ele fala: esse construiu a sua casa sobre a areia, e veio a chuva, transbordaram os rios, o vento deu um ímpeto sobre aquela casa que desabou, e ele acrescenta: e foi grande a sua ruína. Então, o que nós estamos falando sobre ventos? Porque são ações externas que podem abalar, E o que nós queremos falar hoje é sobre o vento da incredulidade. Vento da incredulidade. O que aconteceu? No texto que nós acabamos de ler, nós presenciamos um homem que, apesar de estar andando com Cristo há 3 anos e meio, vendo milagres, prodígios, coisas acontecendo, o cego vendo, o morto sendo ressuscitado, o paralítico andando, coisas acontecendo, milagres de multiplicação de pão. E João fala e acrescenta e fala: se fosse escrito tudo que Jesus fez, não caberia em todos os livros do mundo. Então é muita raça de milagres, gente. Coisas que nós não temos nem ideia. Onde Jesus passava, acontecia coisas. E o que acontece? Esse homem caminhou com ele todos esses anos. Aprendeu, ele teve um seminário em tempo integral e intensivo, 24 horas andando com o mestre. Mas no dia da ressurreição de Cristo, a Bíblia diz que foi as mulheres, Maria Madalena, a outra Maria e Salomé, foram bem cedo ao túmulo de Jesus, e ali elas encontram a pedra removida. E ali estava um anjo resplandecente, e o anjo fala: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive?
e elas foram impactadas, né? E depois a Bíblia diz, todos os evangelhos relatam a ressurreição do Senhor. Maria Madalena vai ter aquela que foi, né, o Senhor tirou 7 demônios dela, expulsou, ela vai ter com os discípulos. E os discípulos, a Bíblia relata que eles estavam fechados, com medo dos judeus, com medo de o que poderia acontecer com eles. Eles viram ali, né, que o mestre tinha sido crucificado, e eles recebem aquela palavra, o Senhor vive. O Senhor vive. Eles ficaram, né, assim, sem saber. E o que acontece? A Bíblia diz que, João relata que Tomé não estava naquele momento. Talvez Tomé saiu, sei lá, para fazer uma feira, sei lá o que Tomé foi fazer, mas a verdade é que ele não estava no meio dos discípulos. E quando Tomé chega, eu fico imaginando, depois que aconteceu aquele negócio, já passou isso com você? Acontece algo assim sobrenatural, e as pessoas vão te contar e você fala, mas eu não estava lá. E foi o que aconteceu, Tomé não estava, e Tomé fala assim, ó, sabe o que? Eu só creio, eu só acredito se eu colocar o dedo, ainda foi bem específico, eu quero colocar o dedo nos cravos. Onde foram os cravos? Eu também quero colocar a minha mão, porque o Senhor foi perfurado do lado. Eu quero colocar, somente assim eu creio. E no mesmo texto, a Bíblia relata, passando 8 dias desse acontecido, do primeiro dia da semana, do domingo da ressurreição, estavam eles reunidos. E o que acontece? Vem Jesus. E Jesus repete a mesma palavra, paz seja convosco. Paz seja convosco. E ele se dirige ao primeiro. Quem foi? Tomé. E ele fala, Tomé, aqui estão meus dedos, aqui estão minhas mãos. Coloca o seu dedo aqui, e aqui também está ao meu lado. Coloca a sua mão aqui. E aí, Tomé creu, e ele se prostra, ele diz, ó, Senhor meu Deus. E o Senhor vem e responde e fala, você creu porque você viu. Mas bem-aventurado aqueles que não veem e creem. O Senhor, Ele ressuscitou a igreja. Eu quero que você receba essa palavra no seu espírito, não somente na sua mente cognitiva, não somente nos seus pensamentos, mas que essa revelação da parte do Senhor caia sobre a sua vida e que você possa viver de fato crendo que o Senhor Deus Todo-Poderoso ressuscitou o nosso Senhor Jesus dos mortos. Ele está vivo. Aleluias! Não permita em nome de Jesus que o vento da incredulidade venha soprar sobre você. E você não creia nessas verdades que são tão relevantes na nossa vida, tão relevantes na nossa caminhada com o Senhor. Eu quero trazer para você algumas coisas que eu creio que podem sim permitir que esses ventos de incredulidade soprem sobre as vidas. Primeira coisa que eu creio aqui que de fato é uma realidade, é o que nós chamamos de distância ou afastamento. Preste atenção. O afastamento faz com que as pessoas creiam, mas é um crer talvez não na mesma intensidade. Quanto mais eu me distancio daquilo que Deus tem para mim e tem para você, quanto mais eu me distancio das verdades que estão, né, implícitas aqui na palavra de Deus, eu começo a perder força em crer. Eu começo a me afastar pouco a pouco. A palavra do Senhor, a Bíblia diz que fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Se eu não ouço, se eu não medito, se eu não rumino a palavra de Deus, o meu coração, pouco a pouco, ele começa a relativizar aquilo que tem sido ministrado na minha vida. E quando eu me afasto dessas verdades, quando eu me afasto, quando eu paro de crer, quando eu paro de caminhar, quando eu já não leio a palavra de Deus e amo essa palavra como eu fazia antigamente, eu começo somente a fazer isso talvez de uma forma religiosa.
porque eu sei que tem que fazer, mas eu não absorvo no meu espírito, eu não tomo posse das verdades que estão aqui na palavra de Deus, eu começo a me afastar pouco a pouco, eu começo a me distanciar. Foi o que aconteceu com Tomé. Vocês repararam no texto sagrado que ele não estava, ele estava afastado ali, claro que fisicamente, irmãos, mas ele não estava ali naquele momento. E ele teve dificuldade de crer quando eles contaram. Nós somos chamados para ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Nós somos chamados para ter um relacionamento de perto com a palavra de Deus. Nós somos chamados para ter um relacionamento íntimo e de perto com a comunhão com a igreja. Quando nós não levamos isso a sério, quando nós não valorizamos isso na nossa vida, com certeza, quando a gente começa a se afastar, quando a gente começa a se distanciar, quando a gente começa a andar para trás em muitas coisas, com certeza, incredulidade começa a vir. Isso é uma realidade. Não permita que isso aconteça na sua vida. Seja o que for, as circunstâncias, a dificuldade, o trabalho, as muitas obrigações, seja o que for, se você sentir que você tem se distanciado da palavra de Deus, dos conceitos eternos daqui, que a palavra nos traz, da comunhão dos irmãos, eu queria que você pudesse repensar muitas coisas, porque é um caminho perigoso, o vento da incredulidade pode soprar sobre a sua vida, e isso não é bom que aconteça. Outra coisa que nós podemos observar aqui, e eu estava meditando sobre esse texto, existe sim níveis de revelação. Níveis de revelação. Por quê? O Senhor Jesus fala assim, ó, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós não tivemos as experiências que teve Tomé. Nós não vimos aquilo que Tomé viu, nem os apóstolos, os discípulos, os homens que andaram ali com o Senhor Jesus. E mesmo sobre eles, né, eles tiveram que lutar com essa questão da incredulidade. Quando você vai lá nos evangelhos, quando você vai em Marcos, lá no capítulo 16, falam que todos eles tiveram dificuldade em crer, em dar crédito. Quando você vê lá em Lucas capítulo 24, quando aqueles dois caminhavam para Emaús, eles tiveram dificuldades também em crer. Então, o que acontece? Níveis da revelação é algo sério, porque de repente eu não tive o nível e você não teve o nível desses homens, mas o Senhor, Ele nos coloca sobre nós, né, uma responsabilidade de nós respondermos segundo o nível de revelação que Ele tem nos trazido hoje. Em outras palavras, talvez você não é um pastor, talvez você não é um líder de célula, talvez você não trabalha com pessoas, você não é parte do ministério, nada disso, mas com certeza, eu tenho certeza do que eu estou falando, o Senhor fala contigo. O Senhor ministra na sua vida. Há um nível de revelação sobre a sua vida, e nesse nível de revelação você tem que responder. Qual é essa resposta? Eu recebo ela, eu guardo essa palavra no meu coração, eu ando e dou passos de fé em cima disso que foi revelado a mim, ou eu somente, né, ignoro e penso, não, isso é conversa de pastor, talvez. Isso é muito bom lá na igreja, no meio dos irmãos, mas aqui fora a vida é diferente, as coisas acontecem de forma diferente, eu tenho que pagar as minhas contas, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, então a minha conduta aqui fora vai ser diferente da minha conduta na igreja. Esse tipo de pessoa, ela não absorveu, ela não entendeu aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Porque se a gente não pensar dessa forma, talvez a gente vai pensar que Deus é injusto. Por quê? Vamos dar um exemplo. Um índio, lá no Amazônia, talvez ele não vai ter um nível de revelação que você está tendo nesse momento, recebendo a palavra de Deus, né, dentro de uma igreja, num domingo da ressurreição, num domingo cheio de graça da parte do Senhor. Talvez eles não estão recebendo isso, mas dentro da sua possibilidade, o Senhor Deus se revela a ele.
O mundo muçulmano, muitas vezes, a palavra de Deus, ela não tem acesso de forma humana. Ou seja, não é possível que um missionário talvez caminhe em determinados lugares para poder falar do Evangelho, das boas novas de salvação. Sabe o que tem acontecido no meio dos muçulmanos? O próprio Cristo tem se aparecido a eles, em sonhos, em revelação. Nosso Deus fala, igreja. Nosso Deus é poderoso, Ele conhece as pessoas, Ele sonda os corações. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. E o nível de revelação que você tem hoje, você é de fato responsável para responder. Eu sei pouco da palavra de Deus, você sabe o suficiente. Eu não conheço nada, não sei a Bíblia, você sabe o suficiente para que você responda e não seja incrédulo. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos visitado, o Senhor tem falado profundamente nos nossos corações. Sabe o que o Senhor fala com Tomé aqui nessa palavra? É o que está acontecendo muitas vezes com o crente na igreja. O que o crente quer que aconteça? O crente muitas vezes ele fala assim com Deus: eu vou lá, mas se o Senhor não descer assim numa nuvem de glória, se não for assim um culto tremendo, assim, que saia fumaça, e tem um anjo na direita, um anjo na esquerda, e um anjo brilhante, e o pastor tem uma volta assim, balance a mão, mais ou menos o que aquele homem queria quando ele foi apresentar o profeta para ser curado. Às vezes nós pensamos dessa forma ou não. Queremos que a situação aconteça assim, que seja uma coisa gloriosa, poderosa, cheio da unção de Deus. A minha pergunta para você e para mim também, porque eu recebo essa mesma palavra: o que você está fazendo com a palavra que você já recebeu? Aonde essa palavra está encaixando aí no seu coração? Para onde essa palavra está indo, gente? Será que nós não estamos nos preocupando com muitas coisas? Será que o telefone não está roubando muitas vezes a nossa atenção? Será, gente, que a nossa vida não está envolvida em muitas coisas e nós não estamos dando crédito naquilo que nós deveríamos dar crédito? O nível de revelação tem chegado até nós. Então nós somos indesculpáveis, segundo a palavra do Senhor. Nós já sabemos demais da palavra do Senhor. O que nós precisamos fazer é obedecer aquilo que já temos recebido. Isso faz toda a diferença, para que nós sejamos homens prudentes, que edificam a sua casa sobre a rocha. Nós temos que ouvir, mas também temos que praticar aquilo que nós temos ouvido. Todos aqueles que... Interessante que o Senhor Jesus fala essa palavra depois que ele ministra no Sermão da Montanha. E lá no final, no capítulo 7, no versículo 24, quase acabando o Sermão da Montanha, ele fala, todas as palavras, está falando do Sermão do Monte. Então tinha muita gente ouvindo, tinha muita gente ali escutando aquilo que estava sendo falado. Mas ele veio e falou: se vocês não praticarem isso que vocês estão ouvindo, vocês são comparados a um homem insensato. Então não basta somente ouvir. A gente tem que entender aquilo que está sendo ministrado e a gente tem que falar assim: o que isso aplica na minha vida? Como isso vai fazer a diferença na minha segunda-feira? Como eu posso aplicar essa palavra no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, na minha vida, da minha família, na minha casa? Como é que eu posso aplicar essa palavra? Se a palavra de Deus só chega até nós e nós a recebemos para que nós possamos aumentar o nosso conhecimento, eu temo por isso. Mas a palavra de Deus é para que nós possamos receber vida da parte dele. Amém, igreja? Então, peça a Deus, ore ao Senhor, para que o Senhor possa te dar graça, para que você possa entender o nível de revelação que tem chegado até vós. Porque, sabe, nós somos bombardeados muitas vezes com muitas coisas, muitas palavras, e o nosso coração começa a surgir algo que chama-se dúvida. Eu não creio que a pessoa se torne um incrédulo do dia para a noite. O que acontece é que ela começa a receber dúvidas, setas malignas,
e nessas dúvidas ela começa a absorvê-las. De dúvida em dúvida vem a incredulidade. Isso é um perigo. Então, que o Senhor Deus possa nos dar graça de absorver aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração e que possamos de fato aplicar na nossa vida. E a terceira coisa que eu creio que é importante de nossa observação desse texto é sobre a questão do entendimento que nós devemos ter sobre fé. A palavra de Deus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, daquilo que não se vê. Então nós não vamos ver tudo, nós não vamos entender tudo, nós não vamos ter explicação para tudo, nós não vamos poder apalpar o lado de Jesus, nem colocar o dedo nas chagas do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, nós temos que crer. Nós temos que acreditar naquilo que o Senhor Deus fez para nós e tem feito na nossa vida. A fé é como um portal. É como um portal que nos conduz do ordinário para o extraordinário. Se nós não passarmos por esse portal que se chama fé, irmãos, nós não vamos agradar a Deus. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não podemos servir Ele se nós não tivermos e exercermos a fé. Só que nós não podemos ver muitas coisas. E talvez você se pergunte nessa noite: pastor, eu não vi a ressurreição, eu não vi o Cristo vivo, eu não vi anjos, nunca tive uma experiência, nem as minhas pernas ficaram assim bambas, como eu vejo os irmãos às vezes caem. Nada disso aconteceu comigo. O que o Senhor tem para falar comigo? Creia, é o que eu tenho para falar para você. Creia, pois a palavra do Senhor diz que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Não tem desculpa para nós, gente. Não tem, absolutamente, não tem desculpa para nós. Nós precisamos de fato andar pela fé. O povo crê que pode andar de qualquer forma com Deus. As pessoas, as multidões creem que só podem somente comparecer nos atos do Senhor. E a verdade é que nós precisamos andar de perto com o Senhor. Amém. Precisamos crer naquilo que Ele tem ministrado no nosso coração. E aí a pessoa talvez pense no seu coração, lá no íntimo: mas pastor, se eu ver pelo menos um milagre, Tomé viu muitos. E mesmo assim ele permitiu que a incredulidade permeasse o coração dele naquele momento. O vento da incredulidade, ele sopra, gente. Nós vivemos num sistema que contribui para isso. Os nossos filhos, infelizmente, desde a sua infância, eles são ensinados a não crer. E aqueles que creem e se dispõem a confessar a sua fé, eles são ridicularizados muitas vezes. O adolescente, ele caminha e muitas vezes ele tem que se esconder, ele precisa se esconder do meio que ele está, porque vem o bullying, as pessoas começam a comentar que ele é daquele tipo lá e tal. Você sabe o que eu estou falando. Aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós recebemos, não vem para mostrar fé para nós. A fé, ela vem pela palavra de Deus. A fé vem quando nós lemos essa palavra e nós aplicamos essa palavra na nossa vida. Só que isso não pode ser esporadicamente. Isso não pode acontecer de vez em quando. Eu tenho que ter uma vida plantada, embasada na palavra de Deus. Eu tenho que andar sobre aquilo que Deus tem falado comigo. Eu tenho falado sobre isso e repetido muitas vezes: nós não podemos departamentar a nossa história. Nós não podemos ser crente aqui dentro e lá fora ter uma vida paralela. Porque quando isso acontece, às vezes nós nos confundimos. A gente chega aqui dentro, esquece de botar a capa, e quando a gente vê, a gente está se portando do jeito que está portando lá fora. Por quê? Porque não existe identidade, nem um entendimento correto daquilo que Deus tem falado e feito na nossa vida. Fé. Precisamos não somente falar de fé, nós precisamos viver a fé, andar
na pegada da fé. Queria trazer isso aqui para que a gente possa finalizar. Uma frase que muito me chamou a atenção. As verdades de Deus somente me podem ser roubadas se eu não crer. As verdades de Deus só podem ser roubadas se eu não crer, se eu não der crédito àquilo que Deus está falando. As verdades de Deus não são relativas, e nós não podemos relativizar a palavra de Deus. Mas quando nós não cremos naquilo que Deus tem falado comigo e contigo, e nós achamos que é uma coisa normal, é algo que Deus, papo de igreja, nós não cremos naquilo que Deus fala conosco, essas verdades tão valiosas, tão poderosas, podem ser roubadas do nosso coração. Como é que eu faço isso? Quando eu dou crédito à palavra de Deus. E como que eu faço isso? Como isso se manifesta na minha vida? Quando eu começo a dar passos de fé, quando eu começo a obedecer aquilo que Deus está falando comigo na minha história. Jesus ressuscitou dos mortos. A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. A Bíblia diz que não havia esperança para nós. A Bíblia diz que nós éramos sim inimigos da cruz de Cristo. Estávamos alheios à vontade de Deus. O Espírito nosso estava morto dentro de nós. Depois que nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho, a nossa salvação, tendo nele crido. Se não crer, não tem jeito. Tem que crer. Tendo nele crido, se nós somos avivados, o espírito do homem que estava morto, que não entendia questões espirituais, agora ele começa a entender, ele começa a deslumbrar, ele começa a entender a sua condição de morte, e ele começa a se alegrar, porque agora ele tem, sim, a vida eterna, porque o Espírito de Deus vem morar em nós. São verdades que nós precisamos captar no nosso espírito. Nós precisamos recebê-la no nosso espírito. Não pode ser na nossa mente, tem que ser no nosso coração. E aqueles que entendem a palavra de Deus, e aqueles que andam nos princípios da palavra, as promessas de Deus são para eles. Não despreze, não. Não despreze aquilo que tem feito o Senhor na sua vida. Não despreze o chamado do Senhor sobre a sua vida. Não despreze aquilo que Deus tem ministrado no teu coração no decorrer dos dias. Os ensinamentos que Deus tem trago à tua vida. Não despreze, não. É palavra de vida. É palavra de restauração. É palavra para você poder andar sobre ela até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele Cristo que ressuscitou entre os mortos, eu quero te dizer que Ele volta. Ele volta. É uma questão de tempo. E nós somos a noiva do Cordeiro Jesus. Ele vai vir para buscar a sua noiva. A pergunta é: como estará a noiva quando o noivo chegar? Quando nós ouvimos aquele grito: eis o noivo, como é que nós estaremos para receber? Nós estaremos ataviadas, nós estaremos prontos, adornados para receber o nosso Mestre, nosso Senhor, ou nós estaremos levando vidas dispersivas, alheias à vontade do Senhor, não dando crédito àquilo que Deus tem falado conosco? Queria te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Ele ressuscitou entre os mortos. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Todos nós fomos chamados para que nós possamos ter um relacionamento pessoal com Cristo vivo, para que nós possamos andar em novidade de vida, em sinceridade
coração diante do Senhor. Pastor, eu estou vivendo uma vida de pecado. Se arrependa e comece de novo. Pastor, eu estou longe dos caminhos do Senhor. Se aproxime do Senhor, pois Ele é misericordioso. Pastor, minha fé está fraca. Fala com Deus. Ele te conhece. Você não vai falar nada que Ele já não saiba. Mas quando você abre os seus lábios e confessa a sua debilidade, a sua fraqueza, o Senhor vem com força. O Senhor vem com ânimo. O Senhor vem com novidade sobre a sua vida. É quando nós queremos colocar capa que muitas vezes nos atrapalha muito. Em nome de Jesus, não permita que nenhum vento de incredulidade sopre sobre a sua vida, que nenhuma dúvida permeie o teu coração, mas que você possa ser sim, como o Senhor Jesus fala, seja crente e não incrédulo.